Deputado, primeiro te agradeço, antes da introdução, a disponibilidade em conversar conosco no Boletim da Liberdade. E só para explicar, tanto para o senhor, assim como a sua assessoria já foi informada, mas para os nossos leitores, quem estiver acompanhando, essa entrevista se faz em 4 partes. A primeira sobre o senhor como candidato e como pessoa. A segunda sobre a cidade do Rio de Janeiro. A terceira é um pinga-fogo, onde são algumas perguntas e respostas rápidas, sem pensar muito. E o final para o senhor fazer a sua consideração final. Tudo isso normalmente leva 40, 45 minutos. Tudo bem? Perfeito. Para mim está ótimo. Então, Tranquilo. show de bola. Então, vamos lá. Amigos e leitores e seguidores do Boletim da Liberdade, no início do ano, o Boletim deu início a um conjunto de entrevistas em vídeo com pré-candidatos às prefeituras das principais cidades do país. Já entrevistamos pré-candidatos do Partido Novo para prefeituras de Florianópolis e de São Paulo, além do Podemos de Macapá. No Rio de Janeiro, já conversamos com pré-candidato também do Novo, do Democratas, e hoje temos a honra de receber aqui o pré-candidato à Prefeitura do Rio e também deputado federal Hugo Leal, que deverá concorrer pelo PSD. Antes de começar a nossa entrevista, gostaríamos de lembrar que iniciativas como essa de produzir conteúdo jornalístico com viés liberal são viabilizadas graças às assinaturas de leitores assinantes do Boletim da Liberdade. Com pequenas mensalidades, eles ajudam a manter o boletim no ar e a financiar nosso jornalismo independente. Se você, portanto, acha que essa entrevista é útil e considerar que devemos continuar esse trabalho, gostaria de convidar todos a acessarem o site, onde daqui a algumas horas estará também a matéria da entrevista do deputado Hugo Leal, e aproveitem e assinem o boletim. Então, já partindo para a parte 1, o candidato, Hugo, se o senhor me permitir chamar assim, Hugo, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: você já foi secretário de Estado do Rio de Janeiro, presidente do Detran e é muito conhecido pela criação da Lei Seca. Por que agora ser candidato a prefeito da cidade? Pedro, porque eu acho que é o desafio, né? Na vida você vai superando etapas, né? E eu demonstrei isso, né? Pela experiência, por tudo que eu já coletei de informações, por tudo que eu já pude disponibilizar, pude estar aqui, tanto no estado do Rio de Janeiro, né? Trabalhando no governo como secretário de administração, como secretário de justiça, como presidente do Detran, passando em outros órgãos, e aqui, né, por essa experiência acumulada aqui na Câmara dos Deputados também, eu não tenho dúvida, né, o que me motiva é exatamente esse prazer em poder servir, em poder atuar, em poder prestar um serviço que eu entendo coletado ao longo desses anos todos, né, dedicados à causa pública, dedicados ao mandato, dedicados à política do bem comum, que eu acho que isso que é o mais importante, que a gente tem que ter como foco principal. A política não é uma profissão, a política não é nenhum tipo de... Você não pode buscar interesse pessoal, porque ela fica desassociada, e ali eu acho que esses anos todos, né, com esse aprendizado, com essas experiências, com a troca de experiência aqui, eu acho que eu tenho condições com preparo, né, condições e preparo. E principalmente, né, que eu acho que o gestor tem que ter, é a capacidade do diálogo, e principalmente o diálogo de saber ouvir. As pessoas precisam aprender a ouvir, aprender mais a ouvir do que falar. Nós temos aqui a tendência, é claro, ainda mais no parlamento, de nós falarmos, nós conversarmos, dialogarmos, sim, mas às vezes esquecemos de ouvir. E aí, um pouco que a cidade quer, um pouco do que a administração quer, é ouvir as pessoas, ouvir quem conhece, ouvir quem está com problema, porque soluções mágicas não existem, né? Por mais que por melhor que seja a consultoria que você possa contratar, não substitui a oitiva, né? Não substitui poder ouvir a população, poder ouvir as pessoas e você formar a partir dali as suas convicções. Eu entendo que eu acho que esse momento, né, com experiência, com preparo, equilíbrio, muito diálogo, eu acho que é o que eu posso oferecer hoje, né, para a sociedade, especialmente para os nossos amigos cariocas. A segunda pergunta, deputado, vamos falar um pouco mais também da sua experiência. Você já, de novo, foi secretário estadual de Administração e Reestruturação do Estado, e a cidade do Rio de Janeiro já vinha de déficits seguidos. E agora, com o Covid-19, essa dívida aumenta exponencialmente. Além disso, você é ativo na reforma tributária no Congresso Nacional.
como você acredita que poderemos recuperar o município? Olha, primeiro vamos entender. É o seguinte, eu acho que essa experiência, como você disse, principalmente na Secretaria de Administração, mesmo que já tenha passado quase 20 anos, o Estado também estava numa dificuldade à época, uma situação bastante delicada. A gente conseguiu superar com foco na administração, com foco na modernização. Eu me lembro muito bem que eu queria até passar um pouco isso para o nosso público, para vocês, especialmente para o Boletim da Liberdade, que atua tão regiamente também com relação à questão da administração pública, a excelência da administração pública. Eu me lembro bem que eu fui secretário de administração na época que estava sendo votado a Lei de Responsabilidade Fiscal, que a Lei de Responsabilidade Fiscal foi em 2000, eu assumi em 99. Ou seja, eu praticamente trabalhei à época no exercício desta discussão, do processo de discussão da Lei de Responsabilidade Fiscal, e também da aplicação. Foram os primeiros anos da aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, isso dá um conjunto de conhecimento, não só, né, da época, não era parlamentar, mas tive as oportunidades para poder discutir essa importante legislação e a questão da qualificação, né? Esse dilema que nós temos que vencer entre, né, a qualificação do servidor público, os trabalhos e a prestação de serviço. Agora, não existe serviço público, né? Não existe administração pública se não existe receita. E receita, ela vem principalmente das receitas tributárias. E quando você vê o orçamento do município, você vê que algo em torno de 40%, 38%, mas uma faixa de 38% a 40% é IPTU e ISS. Ou seja, são as principais receitas. Quando você vem aqui para discutir, por exemplo, a reforma tributária, a ideia que estava sendo proposta é criar um IVA, um Imposto de Valor Agregado. E aí reunir nesse IVA o valor do ISS, do ICMS e de outros impostos, outros tributos federais. A lógica de simplificação é ótima, é perfeita. E esse detalhe tem sido aprofundado cada vez mais. Mas como é que fica a arrecadação hoje? A maior arrecadação do município do Rio é ISS. Como é que fica? Acho que faz uns 5 bilhões. Como é que fica isso? O Rio de Janeiro vai perder nessa lógica da reforma tributária? Nós vamos simplificar, vamos unificar. O governo federal vai fazer no IVA e essa distribuição vai ser equânime, vai ser equitativa. Então, nós temos que vencer primeiro uma dicotomia. Assim. Nós precisamos de uma reforma tributária? Sim, nós precisamos de uma reforma tributária. A reforma tributária precisa focar na questão da simplificação? Sim, porque não há condições, ou seja, da forma que é proposto, né, de forma que hoje os tributos são cobrados, qualquer pessoa que quer empreender fica assim, perdido. E acaba quem tendo os bons profissionais, contadores e advogados, tendo um amplo campo. Então, é fundamental que nós possamos, sim, discutir a reforma tributária, como estamos fazendo aqui, mas é fundamental que essa reforma tributária disponibilize ainda esse recurso para o Estado, aí, guardando a similaridade da do ICMS, e para o município. Como é que vai ser o repasse desse IVA nacional para os municípios? O fundamento principal é exatamente esse. Como é que você transforma? E é possível fazer. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, que é o FNDE. O FNDE é uma das receitas, talvez ele chegue no município do Rio, em torno de 8% dos recursos para a área de educação básica, vem do FNDE. Perfeito. Se você for equalizar, dinamizar, ou seja, simplificar a questão da carga tributária, não falo nem diminuir, aumentar, mas simplificar, quer dizer, dinamiza isso de uma forma mais inteligente, mais fácil de assimilar, inclusive para quem quer empreender, fazer só a distribuição. O município não vai poder perder receita, nem o Estado vai perder receita. O que vai fazer é que você não precisa deixar essa receita toda concentrada na União, essa distribuição. Sim. Então, quando nós falamos de uma reforma tributária, a gente fala da reforma tributária com a discussão dessa unificação, mas tem que falar da reforma tributária com os impactos que ela tem na administração pública. Porque mais do que falar em reforma tributária é falar assim, o que a população deseja, como é que eu quero entregar esse serviço público. Porque esse serviço público é pago com o dinheiro do contribuinte. Então, essa é a lógica, é fazer essa associação
mesmo que você faça aí a fusão desses tributos, criando um tributo só, é necessário ver qual é a influência, quer dizer, quais são como é que você faz essa base para esse tributo e que o município não perca. E que, para não perder, ele possa fazer a distribuição correta desses valores. Por isso que cada recurso que é arrecadado tem que ser muito valorizado. E por isso que a discussão que a gente faz de reforma tributária passa muito próximo da questão da reforma administrativa, de uma máquina pública mais eficiente, mais direcionada para a população. Você divulgou bastante que foi autor dos projetos do projeto da Lei Seca. Sim. Pretende utilizar isso também como argumento de voto para fortalecer sua candidatura à prefeitura? Olha, a Lei Seca, eu falo que é um cartão de visita, né? Não há uma pessoa no Brasil, né? Eu digo até no Brasil, não no mundo, que eu tenho participado de vários eventos internacionais. No dia 19, na sexta-feira, a Lei Seca faz 12 anos. Então, ela tem uma contribuição já dada ao país. Não tenha dúvida que é motivo de orgulho. Eu falo assim, se fosse um filho ou uma filha, né, a lei, ela teria 12 anos. Então, você tem orgulho, ela está em fase de crescimento, de consolidação. Mas o que eu quero registrar com a Lei Seca aqui? Eu acho que esse é um aspecto que eu gosto sempre de discutir. A questão da Lei Seca não é a mudança legislativa. Não foi a lei que foi apresentada, eu sou o autor da lei. É a mudança de comportamento. O mais importante nessa questão é exatamente a mudança de comportamento das pessoas. E aquela história que as pessoas falam, que no Brasil tem muito disso, a lei pegou, a lei não pegou. Pegou. Pegou porque o debate fluiu na sociedade. Então, o mais importante de você produzir, né, ter material legislativo, não é só a Lei Seca, tem outros projetos também que se transformaram em lei, mas a Lei Seca é uma lei conhecida. E qual é o que ela revela para a sociedade? Que estava mais do que na hora da sociedade mudar o seu comportamento. Então, são 12 anos, completando 12 anos de debate, de consolidação, e eu digo, dessa mudança. A mudança legislativa foi simples, mas a mudança de comportamento, a nova sociedade, eu diria, principalmente dessa nova geração. Eu tenho 2 filhos, uma filha já com 26 anos, ou seja, 12 anos atrás, ela tinha 14 anos. Então, já vai percebendo, meu filho tinha 11 para 12 anos, eles já vão percebendo que a geração é outra, quer dizer, a cabeça é outra, com o veículo, com relação ao veículo. Eu acho que isso ajudou. A questão da Lei Seca ajudou. As pessoas foram mudando seu comportamento. Há uma fase da geração. Então, quando eu falo isso, você vai usar isso na prefeitura, não é que eu vou usar na prefeitura, isso é uma marca. Então, é uma marca que eu tenho, fico feliz, passados esses anos todos, esse debate continua. Mas o que eu quero levar é que é possível você fazer a transformação. É possível você transformar a sociedade através de um impulso, de uma sugestão. Pode até ser uma medida legislativa. É o que eu falo para o Rio de Janeiro também. Não adianta a gente achar que a prefeitura vai resolver o problema, que a questão da cidade do Rio de Janeiro, do município, é problema exclusivo do prefeito. Não é. A questão do município do Rio é um problema de quase 7 milhões de pessoas que moram no Rio de Janeiro, que são, vamos chamar, acionistas do Rio de Janeiro, vamos, limitada, que seja assim. Então, não adianta a gente achar que a gente vai achar um salvador da pátria, um cara que vai fazer milagre, um cara que vai formar a mágica, enquanto as pessoas não se conscientizarem disso. A classe política, eu me incluo, nós temos, por isso que eu falo que a percepção, né, a característica principal do diálogo tem que vir acompanhada da possibilidade de ouvir as pessoas e entregar o mínimo, é o mínimo, porque é isso que a sociedade está desejando. Nós não temos aqui que prometer absolutamente nada. Tem que fazer aquilo que está dentro do encaixe. Hoje nós sofremos com isso, né? Mas eu tenho certeza que essa experiência não só da Lei Seca, mas de outras que eu tenho acumulado aqui na Câmara, me dá essa condição de apresentar, sem nenhum tipo de aventura, até porque quem já trabalhou comigo, quem conhece a minha trajetória, sabe muito bem como é que eu lido com os problemas, de enfrentamento dos problemas, não tenho dificuldade em fazer esse enfrentamento. Então, eu acho que ela é uma marca, ela pode ser usada como experiência e como modelo de mudança de comportamento, não da legislação, mas da sociedade. E sendo bem breve, deputado, como que o senhor enxerga a aplicação do projeto atualmente, 12 anos depois,
E como prefeito, proporia algo para endurecer a lei seca na cidade do Rio de Janeiro? Não. Eu acho que a questão da lei seca na cidade do Rio de Janeiro ela é muito bem conduzida, é o Estado que conduz, é a Polícia Militar, tem a Operação Lei Seca, que já tem quase 10 anos também, aliás, fez 10 anos também, foi logo em seguida. O Rio de Janeiro é uma referência. O que o município tem que fazer é colaborar, ajudar, colocar a guarda municipal, colocar os agentes que forem para poder colaborar. E isso é que, assim que funciona. Né? Eu acho que não dá para endurecer, não dá para pensar em nada disso, dá para pensar em qualificar o trabalho que a Lei Seca já produz, né? A Operação Lei Seca já produz no Rio, que já virou modelo, referência nacional, e o município colaborar, né? Colocar os agentes, colocar principalmente pessoas da área de saúde, junto com essas blitz, para orientação, para manifestação. Então, eu acho que é isso, né? A contribuição principal do município é sintonia, parceria. Eu acho que a palavra-chave é essa. Legal. Agora a gente já vai entrar na parte 2 sobre o Rio de Janeiro, ok? Segundo uma pesquisa do Datafolha, 72% dos cariocas rejeitam o prefeito Marcelo Crivella. No fim do ano passado, o Rio de Janeiro já havia enfrentado uma crise na saúde, onde diversas unidades paralisaram diante da falta de repasse. Agora estamos vivendo em pandemia. Gostaria de saber como você avalia o mandato do prefeito Crivella e como enxerga que ele tem atuado no combate ao Covid-19 na pandemia. Eu costumo dizer o seguinte, eu não gosto de personificar, né, falar o nome, o fulano. As pessoas têm uma tendência, eu prefiro evitar. Não gosto muito dessa questão de falar o fulano é ruim, o fulano o Crivella é ruim, ou não desenvolveu, o Eduardo é isso, o Eduardo é aquilo, ou qualquer candidato. Eu prefiro falar do que a gente pode realizar e analisar os números. O que há de equívoco, tanto na administração anterior do prefeito Eduardo Paes, quanto da administração atual, porque aí são os números que falam por si. Né? Nós vivemos um momento muito de euforia, eu entendo que foi isso, as pessoas, inclusive, ficaram meio que cegas, e essa euforia da Copa do Mundo, a euforia das Olimpíadas, cegou um pouco a administração, esqueceu um pouco do básico, que foi cuidar de muitas outras coisas, e passa para a administração atual uma situação delicada, né, com déficit. Nós tivemos déficit já em 2017, tivemos déficit em 2018, déficit na faixa de 3 bilhões, e aí dificulta até transformar aquilo que é o básico. Eu não tenho dúvida que a principal, infelizmente, a característica da administração atual talvez seja a inapetência, assim, o desejo de enfrentar os problemas. Então, essa parece que é uma coisa que não cresceu, ou seja, não se desenvolveu. Fez uma boa campanha, mas talvez não estivesse preparado para fazer o governo. Acho que a lógica responde um pouco dessa dificuldade, da inapetência, não construiu um trabalho que pudesse fazer entrega. Então, a população percebeu, tendo sim, nós temos que deixar claro que teve sim uma queda por causa exatamente por causa dessa questão econômica, né? O fator econômico também foi grande, somente em 2016, 2017, tivemos um impacto, e isso a prefeitura sofre também, mas mesmo assim você tem que buscar inovações, você tem que buscar alternativas. Então, a principal dificuldade foi exatamente essas alternativas. E eu acho que se isolou muito, quer dizer, não teve nada que pudesse caracterizar. Enquanto foi a euforia, esse talvez seja caracterizado pelo desânimo. Isso é desagradável, é preocupante. Então, ao invés de falar de nomes, vamos falar de propósito, de projetos, vamos falar de coisas que a gente tem pela frente. O passado vai ter que servir de exemplo, para você não ter que voltar nem no desalinho, né, das contas públicas e nem nessa inapetência de poder propor alternativas para a cidade. Então, pensar para frente, pensar em 2021, que eu acho que é o mais importante. Repito, sem esquecer das experiências vividas nos últimos 12 anos, para aprender com o erro. Erro é válido para que você reconheça, olhe, analisa e faça, obviamente, diferente. É o que eu estou exatamente propondo. Eu acho que a cidade merece fazer uma discussão muito mais sólida a partir de 2021. A quinta pergunta é a seguinte. Estamos vivendo um novo ciclo político no Brasil,
com a influência cada vez maior das ideias liberais nas esferas de governo, pelo menos até o coronavírus chegar no Brasil em fevereiro, março. Nesse sentido, uma das pautas que os liberais defendem é a redução do escopo do Estado. Como que o senhor enxerga a pauta liberal, ainda mais no âmbito municipal, visto que o Rio de Janeiro tem hoje 15 secretarias municipais, 13 estatais, 3 autarquias e 6 fundações? Pedro Rafael, você conhece meu raciocínio, meu pensamento. Eu acho que o Estado lato sensu, né? Estou falando de Estado, pode ser União, pode ser Estado, pode ser município, mas o Estado tem que fazer bem, fazer o básico e fazer com excelência. Ou seja, a atuação dele na área da saúde é inevitável. Isso é um papel do poder público. Fundamental, dar excelência na questão da saúde. Na questão da educação, na mesma linha. São 640 mil crianças que dependem dessa estrutura da educação, mais de 1.500 escolas a prefeitura tem. Então, acho que são, se não me engano, 58 mil servidores só na área de educação. Então, e aí prover, né, prover na área de segurança, né, segurança integrada, eu acho que é um papel fundamental, mas saúde, educação, o demais, o governo não precisa participar. Eu tenho muito respeito pelo que foi construído na Conlub, é uma empresa ótima, mas havia necessidade de ter uma empresa própria de lixo hoje no Rio de Janeiro? Eu tenho dúvidas sobre isso, porque aí depois ela transforma numa estrutura e fica difícil. Repito, ela tem um papel de excelência, mas eu acho que isso aí talvez não fosse o princípio, a essência do próprio órgão. Respeito, mas eu vejo o seguinte, porque senão acaba faltando dinheiro para aquelas questões que são essenciais. Não é só questão de ser liberal ou não ser liberal, é questão de ser óbvio e atuar naquilo que interessa ao poder público, nas pautas que são fundamentais. Como eu falo aqui, se você pegar o orçamento da saúde e da educação, dos 32 bi, vamos botar 32 bi, que foi ainda no ano de 2019, 10 bi, quase 11 bi é saúde e educação. Tudo bem, os outros 20 justificam em quê? Eu quero fazer uma lógica aqui, porque o que ele tem que fazer é fazer exatamente essa prestação com excelência a essas áreas. É isso que o poder público está esperando. Agora, se nas outras áreas, se na área de limpeza, se na área de iluminação, se na área vai ser terceirizado, vai poder ter uma participação, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença porque se o Estado preocupasse com a regulação, e falo regulação porque é o seguinte, a gente tem visto aí para quem conhece, principalmente para o público que acompanha, o Estado tem que ter um papel de fiscalização. Hoje, as agências reguladoras desempenham um papel que meio que no Estado não era para ser assim. E no município, a diferença é essa. Hoje, o município poderia investir muito mais, que eu falo, em serviços de muito mais excelência, com fiscalização. Simples assim, ou seja, produzir o básico, atender no básico, naquilo que é fundamental, como, repito, saúde e educação, que são princípios basilares, e trabalhar, por exemplo, o que acontece? Eu vou dar um exemplo. O que acontece hoje no transporte? Né? As linhas não são municipais, mas a intervenção é uma coisa tão mal feita, tão mal planejada, que o poder público não consegue nem estabelecer. A relação hoje no transporte público é uma relação precária. E deveria ser uma relação clara, transparente, avaliação de planilha, avaliação de trabalho. E, se for o caso, vai precisar de ser uma parcela desse recurso do transporte, vai ter que ser financiado, cofinanciamento. Então, não tem problema nenhum, tem que discutir. Agora, tem que discutir, tem que cobrar, tem que mostrar. Não adianta achar que isso é só também um problema exclusivamente do empresário. Não é. Por quê? O que é? O poder público tem que ter exatamente essa sintonia para saber o que eu quero oferecer para a sociedade, o que eu quero oferecer para o meu público, o que eu quero oferecer para os acionistas, vamos chamar assim, que hoje tem uma ação do Rio de Janeiro limitada. Me parece muito óbvio isso.
a questão da pauta liberal, o debate é o Estado nem precisa ser máximo e nem precisa ser mínimo. O Estado tem que ser eficiente na sua cobrança e também na sua prestação de serviço. Pronto. Eu acho que não precisa se falar muito, precisa se entregar. É isso que a população deseja. Se é terceirizado, se vai ser direto. O que ela quer é o resultado do serviço. É isso que ela quer. Prestação de serviço, eficiência e proximidade. O mais importante disso. A nossa equipe botou aqui uma pergunta que o senhor já respondeu, né, sobre a privatizar algo e ficar um pouco mais enxuto. Então, já vou pular para uma próxima, ainda sobre a pauta liberal. O senhor pretende diminuir algum imposto da cidade do Rio? Não pode falar uma coisa dessa que seria demagogia. Eu quero racionalizar. Falar de redução de impostos com o que nós temos hoje seria uma irresponsabilidade total. Agora, nós podemos fazer o seguinte, rever, por exemplo, alguns na área do IPTU, onde ficaram desproporcionais. O que aconteceu, acho que aí sim, uma revisão da planta, eu não tenho a menor dúvida. E aí sim, seja na Zona Oeste, seja na Zona Norte, seja na Zona Sul, o que houve um abuso nessa questão da revisão dos valores das plantas. Eu acho que essa questão não é por demagogia, é uma questão de justiça. Rever isso, essa possibilidade de revisão, de reavaliação total. Porque hoje entregaram um serviço e esse serviço ficou, para mim, aumentou em alguns casos, foram tentar se aproximar de algo que fosse real e ultrapassaram essa barreira. Em vários IPTUs aconteceu isso e foi aprovado pela Câmara de Vereadores. Então, é possível vocês pegar, readequar, fazer com justiça? Eu acho que essa é a lógica. Agora, falar de redução de impostos, vamos acabar com os impostos. Hoje não tem. Se você não tem... O que nós estamos discutindo, eu falei naquela pergunta inicial lá, é sobre na reforma tributária. Como é que você equaliza, como é que você simplifica, como é que você unifica e como é que você distribui, sem que o município perca recursos. Agora, eu não vejo num curto prazo a pessoa fazer qualquer tipo de discurso, nós vamos acabar. Eu acho que equalizar, trazer justiça tributária, isso aí eu acho que é racional, é possível e tendo que ser confiável também. Deputado, falar um pouco sobre segurança pública é fundamental, né, num tema desse como na cidade do Rio de Janeiro, porque acaba sendo uma área que atinge as demais também. Eu queria entender como você acredita que conseguiria contribuir como prefeito para a redução dessa violência no Rio. Então, além disso, acrescento, qual é a sua opinião sobre o armamento da Guarda Municipal do Rio de Janeiro? Primeiro, antes da gente falar sobre segurança pública no município, que normalmente as pessoas falam, não, segurança pública é competência do Estado. Não. Previsão constitucional, sim. Né? O Estado passa a ter hoje as forças policiais, Polícia Civil e Polícia Militar, sob a responsabilidade dele. Mas segurança pública é responsabilidade de todos. Eu lutei anos aqui na Câmara dos Deputados para poder instalar, e a gente acabou aprovando em 2000 e, se não me engano, foi 2015 ou 2016, aqui não me lembro a data exata, o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. A exemplo do SUS, Sistema Único de Saúde, a segurança pública tem que ser integrada. Não existe segurança pública resolvida só pelo Estado, não existe segurança pública resolvida só pelo município. Não existe. Problema de segurança pública é a Polícia Militar. Problema de segurança pública é a Polícia Civil. Não, é de todos. Porque as pessoas moram no município. A relação nasce ali. Então, o papel do município é a oferta, né, dessa mão de obra, desse grupamento de pessoas que é a Guarda Municipal, que pode ser qualificada, veja bem, qualificada, bem treinada, você pode colocar o armamento na mão deles. Eu não vejo dificuldade nenhuma, pelo contrário, tem municípios que já fizeram isso, avançaram, mas não precisa ser generalizado, pode ser em grupamentos, em pelotões, em pessoas qualificadas e preparadas. E depois você vai fazendo esse tipo de qualificação para servir exatamente dessa segurança ostensiva. Então, além disso, além da Guarda Municipal, que está ali nos limites do município, ter um papel importante, ter capilaridade, ela tem uma coisa que é fundamental hoje em segurança pública. Ela tem informação. Ela está na rua, ela anda,
o guarda municipal é um agente público muito mais presente do que a ostensividade da Polícia Militar. A Polícia Militar tem um papel ostensivo e as pessoas reconhecem. A Guarda Municipal tem uma interação muito melhor com a população e recebe muito mais informações. Então, você fazer segurança pública, e o SUSP, né, que é o Sistema Único de Segurança Pública, que hoje está em lei, existe, então você tem que ter essa integração, tecnologia, informação. E, por isso, o município tem um papel extremamente relevante, por causa do sistema de informações que ele tem, o próprio COR, né, o Centro de Operações, que é um centro de operações excepcional, com quantidade, com ruas, com filmagem, com câmeras de alta tecnologia. Isso tem que ser fundamental e integrado na área de segurança pública. Para poder o quê? Não é para poder falar assim, eu filmei o crime. Não, é para prevenir, é para evitar. A melhor polícia, a melhor segurança pública não é aquele que chega mais rápido no local para apuração do crime. É onde você não deixa acontecer o crime. Então, a nossa lógica tem que ser exatamente isso. Não existe outra palavra que não seja integração. Por isso que eu falo, o prefeito tem que ser o principal ator do diálogo, da construção desse ambiente. E ele tem que estar ali para prover, para servir, né? Se for na área de ação social, se for na área de policiamento, de fiscalização. Esse é o papel. Segurança pública só funciona se for assim. Se falar outra coisa é demagogia. Falar assim, eu vou armar a Guarda Municipal. Acho totalmente possível. Acho que inclusive o vereador do meu partido, do PSD, o vereador Jones Moura, que é vereador hoje e é também guarda municipal, o projeto de armamento da guarda é dele. Eu dei apoio, já escrevi artigos sobre isso, mas veja, esse armamento tem que vir acompanhado de qualificação e de preparo, e às vezes até mesmo de equipes, né, treinadas para ações dessa natureza. E aí são forças policiais. Porque, eu repito, você acha que quando acontece algum tipo de crime, pode ser até um furto, uma coisa pequena, de pequena monta, ele vê um guarda municipal para ele, o guarda municipal, polícia militar, na lógica do cidadão, é uma coisa só, é uma figura só, o Estado que está ali. Então, meu amigo, quanto mais nós nos aproximarmos disso, quanto mais for excelência dessa transformação, mais resultados nós vamos apresentar para a população. Na cidade do Rio de Janeiro, deputado, tanto as cracolândias quanto a quantidade de moradores em situação de rua tem aumentado bastante. Como enfrentar esses dois problemas? São problemas paralelos, algumas vezes são o mesmo. Como enfrentar esse problema no Rio de Janeiro? Primeiro, a alternativa. Por que essa população está na rua? Eu acho que tem que fazer essa identificação. E eu vou dizer que é possível fazer isso, que municípios fizeram isso, né? Município de Curitiba. Eu tenho um trabalho realizado pela UFMG na população de Belo Horizonte, exatamente a qualificação, o levantamento de quem é essa população de rua, identificar e dar alternativas para essa população. É isso. Eu acho que... E esse trabalho foi feito com o professor Frederico Garcia, que é um professor da UFMG, que cuida da área de dependência química, tem vários trabalhos nesse sentido. Inclusive, ele desenvolveu uma vacina, não uma vacina, não, é uma espécie de vacina com relação ao crack, que traz uma rejeição a isso. E eu tive lá na UFMG, vi o trabalho dele. Então, é possível você realizar aqui no Rio de Janeiro, no município do Rio, exatamente esse mapeamento dessa população. Por que ela está ali? Você tem que entender e criar as alternativas, não é tirar a força simplesmente de forma compulsória, mas começar a criar as alternativas. Qual é? Eu fico aqui porque eu não tenho dinheiro para voltar para a minha cidade, se for fora, se for num outro estado, ou se não, às vezes na região metropolitana. Entender isso e começar a evitar, começar a criar esses mecanismos. É possível, sim, mas planejamento, com orientação e com capacitação. Nós temos elementos para poder fazer isso. E outra coisa, o poder público não pode, às vezes, substituir algumas instituições que já fazem isso.
Se existem instituições até extremamente qualificadas, algumas confessionais, ou seja, pertencem a algum tipo de orientação religiosa, ou não. Se eles já fazem um tipo de trabalho desse, vai lá, sente, o poder público tem que ir lá, sentar, não tem que disputar nada, tem que contribuir, tem que construir. Eu vou falar uma palavra aqui que é difícil, mas eu não posso deixar de usar numa situação como essa, que chama-se o princípio da subsidiariedade. O que é o princípio da subsidiariedade? Onde tem a ação de um particular, onde já tem uma ação de alguém que é da própria sociedade, não tem que o poder público ir lá e substituir e fazer. Tem que ajudar, subsidiar aquele trabalho que já está dando certo. E tem vários trabalhos no Rio de Janeiro, no município do Rio, que já fazem isso. Às vezes fazem isso de forma voluntária. Se você qualifica, se você estabelece parcerias ali, não como já uma vez foi feito, escolher uma ONG, uma outra entidade. Trabalha com eles no conjunto. Uma outra frase, uma outra palavra que é fundamental dentro desse princípio de colaboração chama-se transparência. É só você colocar os números, não tem que esconder nada. E isso que eu acho que é uma lógica que pode ser feita. Então, repito, quando você fala da população de rua, primeiro o tratamento que você tem que avaliar, qual é a fotografia disso? Como é que você avalia esse cenário? Pega essa experiência que nós tivemos em Curitiba, tivemos uma experiência em Belo Horizonte, como é que foi transformada essa população de rua? Quais as alternativas que você vai dar a ela? E repito, chame quem já faz esse trabalho. Por exemplo, vou dar um exemplo. O meu filho já atuou por algum período no médico de rua. Médico de rua, que é uma entidade que pega estudantes de medicina e anda pelo município do Rio. Ora, se você conseguir pegar pessoas, né, essas ações, que são ações esparsas, e concentrar e ajudar, não atrapalhar, não querer botar nome, não vai ter que ser o nome, tem que qualificar, porque eu que estou dando dinheiro, a prefeitura que está dando. Não, você tem que ser parceiro, você tem que dar subsídio para aquilo funcionar. Dá muito mais certo se o poder público for fazer. O senhor está falando de subsídio. O prefeito Marcelo Crivella, né, a atual gestão, reduziu ao longo do seu mandato as verbas públicas destinadas à escola de samba. Embora a medida tenha desagradado alguns grupos, uma pesquisa do próprio Datafolha, divulgada em dezembro do ano passado, 2019, aponta que 60% dos cariocas apoiam essa medida. O que o senhor pensa a respeito? A prefeitura deveria fornecer auxílio financeiro às escolas de samba e a outras iniciativas do carnaval, como o bloco de rua, ou não? Olha, eu sou uma pessoa que adoro carnaval. Estou há mais de 20 anos, inclusive já tive a oportunidade de participar de samba enredo, já tive a oportunidade de desfilar, de ser campeão na Marquês de Sapucaí. Mas vamos lá. Hoje, né, a gente tem que entender o carnaval como uma indústria. A indústria da cultura é uma indústria que gera muito, muito recurso. Essa questão da subvenção, você tem que entender qual é a qualificação dessa subvenção. Particularmente, eu acho que o Carnaval do Rio de Janeiro é uma festa do município, quer dizer, o espaço físico lá é do sambódromo do município. É do município, tem que ter, fundamentalmente, a presença do Estado e tem que ter iniciativa privada. Hoje, praticamente, a festa é financiada pela iniciativa privada, o maior volume. O que o município tem que fazer? O município tem que entrar com toda a estrutura, o local, o trânsito, o ambiente, limpeza, isso tudo bem. Agora, a colocação de recursos é uma situação bastante delicada. Agora, não é chegar e abandonar, vire-se aí. Eu acho que é tentar sentar e estabelecer, ser animador. Não é não gosto de carnaval, não é isso. Ela é uma indústria. O que nós temos que entender também, uma outra questão, e aí eu falo da subsidiariedade, por que eu falo da presença do Estado, do município e da iniciativa privada? Porque, claro que tem que ter o Estado. Com todo o respeito que eu tenho, há várias escolas, e eu tive a oportunidade de participar de algumas, que não são do município do Rio. Né? Nós temos escolas em São Gonçalo, escolas maravilhosas, Viradouro, Niterói, Viradouro, a Cor da Pedra de São Gonçalo, a Beija-Flor de Nilópolis, outras tantas, a Grande Rio de Caxias, outras grandes escolas que não são do município. Não fica meio que ilógico você financiar, dar subvenção a uma escola que não é do município do Rio. Eu acho que você tem que criar uma estrutura, aí junto com o poder público municipal e estadual,
para poder fazer essa festa. Sozinho não vai adiantar, vai ser bastante complexo. E aí, o que eu falo? As pessoas pensam só nessa subvenção para os 4 dias de carnaval. As pessoas têm que entender que escola de samba não são só os 4 dias de carnaval. Pode ser 4 ou 5 dias que seja lá de carnaval, mas são 360 dias de trabalho social, de trabalho dentro da comunidade. Se o poder público estabelecer relações, e a gente tem casos desses, com as escolas, por exemplo, que são do Rio de Janeiro, que é a Portela, a Imperatriz, a Mocidade, quantas escolas, né, que nós temos, Rocinha, Vila Rica, por exemplo, que é lá em Copacabana, várias escolas que têm projetos sociais, que têm trabalho o ano todo. Isso é uma indústria. O prefeito tem que entender isso, a lógica dessa indústria da cultura, a indústria do entretenimento. Então, você não pode chegar e falar assim, não, vou subvencionar. Não é subvencionar o carnaval, porque o carnaval não precisa. O que ele vende, o que ele gera de receita, meu querido, já resolve uma grande parcela do que tem. E mais as escolas que são patrocinadas, os enredos, às vezes pode trazer divulgação de enredos, isso virou uma grande festa. Mas não vamos nos limitar aos 4 dias de carnaval. É minimizar. Acho que é muito maior que isso. Subvenção, nesse momento, eu acho que ela fica muito pequena, né? Estou reclamando aqui que eu não falei da Mangueira. Poxa, claro que Mangueira é coração, Mangueira é isso, né? Mostra todos. Aí, se eu falar de todas aqui, vão reclamar que eu esqueci. Então, por isso que eu não gosto de falar os nomes, porque senão a gente acaba o Império Serrano é uma escola maravilhosa, hiper tradicional. Mas é uma coisa que me dá alegria. Veja, eu aprendi isso. Eu aprendi ao longo desses anos de convivência, de trabalho, de ida nesses barracões, a riqueza que tem vários projetos sociais, e aí a gente pode falar da Mangueira, mas não só da Mangueira, que saíram, que eram questões ali menores, que eram projetos mais locais, e se transformaram em projetos reconhecidos no mundo todo. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu vivi. Escola do Pequeno Tigre, que hoje é uma escola de circo, que estava na Praça 11, nasceu em 2001 ou 2002, lá em São Gonçalo, lá no Porto da Pedra, num samba enredo que eu participei, que era os 10 anos do Estatuto da Infância e da Adolescência. Olha a riqueza que tem nesse ambiente, de você construir, de você oferecer para a cidade, que eu repito, isso chama-se economia. Legal. A gente já está aí com quase 48 minutos, deputado. Tem mais uma pergunta aí, depois o Pinga Fogo, que é mais rápido, só para o senhor saber aí do tempo. Muitas empresas, novos negócios, mesmo multinacionais, têm preferido, ao longo das últimas décadas, se instalar em outras cidades do Brasil, como São Paulo, Belo Horizonte, Florianópolis, Vitória. Com isso, muitos cariocas também têm deixado o Rio de Janeiro. Como atrair essas empresas para voltarem para o Rio de Janeiro e novas empresas para o Rio de Janeiro que ainda não estão no Brasil? Olha, o Rio de Janeiro por si só, né? O Rio de Janeiro já tem uma geografia que atrai. Então, o Rio de Janeiro já é, né, a cidade, é uma marca registrada. Agora, você tem que oferecer o serviço, né? A gente falou aqui na área de segurança, né, esse ambiente, mas iluminação, transporte, qualidade de vida. E aí você tem que propor um projeto de desenvolvimento para o Rio de Janeiro, que eu falo o seguinte: a Zona Sul, o centro ali, mal ou bem, eles se organizam. Os grandes eventos têm acontecido lá na Zona Oeste, na Barra da Tijuca, né? Tem acontecido em eventos na Praia de Copacabana, tem acontecido eventos até no centro. Só que é o seguinte, a cidade é muito maior do que isso. O que você tem que fazer? Você tem que pegar o eixo, qual é o eixo principal do Rio de Janeiro? Né? Um dos eixos principais é a Avenida Brasil. Você tem que fazer essas ações, né? Dividir o Rio de Janeiro nesses blocos da Avenida Brasil, pega a Avenida Brasil, ao longo da Avenida Brasil, do Porto até Santa Cruz, e começa a fazer incentivos de trabalhos que sejam vocações da região. Eu citei isso numa outra oportunidade, vou citar novamente. Nós tínhamos um distrito industrial na Fazenda Botafogo, que gerava riqueza ali para a região, gerava emprego para a região. Depois foi se deteriorando porque tinha que passar tudo fora da região da Avenida Brasil. Você tem ainda espaços hoje, dentro ali na área
indo já mais para a Zona Oeste, passando Bangu, Realengo, você chegando ali em Campo Grande, até Santa Cruz, você tem áreas que podem voltar a ser desenvolvidas, áreas industriais. Não essa indústria poluidora que não tem nada a ver com o Rio de Janeiro, mas indústrias 4.0, indústrias de tecnologia, indústrias que não sejam poluentes, ou seja, que possam oferecer essa alternativa. Se você não der condições a esse trabalhador, a esse morador do município, dele se deslocar menos, ou seja, de você criar regiões de polos de crescimento, você vai ter uma concentração cada vez maior. Você tem hoje, né? É nítido na gestão anterior, porque nessa não houve nenhum tipo de investimento na área habitacional, mas na gestão anterior foram entregues aí em parceria com o governo federal 90 mil habitações, 90 mil habitações. E você não gerou, naquele ambiente onde tiveram as habitações, você não gerou desenvolvimento econômico, você não gerou emprego, você não gerou atividade das mais variadas. Foi um erro, um erro. É isso que nós estamos assistindo no Rio de Janeiro. Você precisa fazer exatamente esse perfil, esse empreendedorismo, levar como coluna vertebral, ver o que já foi eu não quero ser saudosista, mas o que já foi a Avenida Brasil em termos de crescimento. Você passa pela Avenida Brasil, começa ali, você sai ali já do Porto, começa Benfica, pega aquele pedacinho ali, passa São Cristóvão, Benfica, vai entrando pelo Bom Sucesso, vai entrando, você vê que está tudo deteriorado. Ela tem, né, a pista, se a gente recupera essa pista, se você dá qualidade ali para esse eixo central, você passa então a reverberar para os bairros. Isso é uma lógica. As pessoas moram ali, você tem que ter respeito para a população. Repito, não é grande obra, não. Não tem promessa nenhuma de grande obra. É fazer o básico com excelência, poder entregar para as pessoas aquilo que elas precisam. Pronto. Se o poder público fizer isso, olhar com esse desejo aqui, com essa vontade, nós avançamos muito. Agora, deputado, a gente vai entrar na terceira parte. Para quem entrou depois da nossa live, estamos entrevistando o pré-candidato a prefeito Hugo Leal, no Rio de Janeiro, do PSD, e já respondeu sobre guarda municipal, vi que teve gente falando sobre isso, muitos outros temas. Basta ver daqui a pouquinho, quando já estiver salvo no nosso feed aqui no Instagram. Nessa sessão, deputado, a gente propõe perguntas e respostas rápidas para que o nosso espectador possa conhecer um pouco mais sobre você. Não precisa se alongar nas respostas, é papum, tá bom? Então... Pinga-fogo é um perigo. Pode ficar tranquilo. O que você mais gosta do Rio de Janeiro? Local? Sim, o que você mais gosta do Rio de Janeiro? Não, se for local, o local que eu mais acho bonito do Rio de Janeiro é o Aterro do Flamengo. Eu sou ficcionado no Aterro do Flamengo, eu acho lindo o Aterro do Flamengo. Legal. Mas se for o Rio de Janeiro é o espírito carioca, é o espírito do Rio de Janeiro. O maior problema do Rio de Janeiro? É paralisia. É assim, o maior potencial do Rio de Janeiro? O maior potencial? A população, o carioca. É o que vai dar a transformação. Senão não vai ser nenhum prefeito. Uma inspiração na sua família, uma inspiração como homem público e espiritual. A minha esposa, Luiz Leal. Era inspiração. Como pessoa pública? Era uma pessoa pública, era professora universitária, então eu falo assim, também. Nós estamos há 35 anos juntos, então acho que já estamos numa fase elevada. O maior problema da gestão pública? O maior o quê? Problema da gestão pública. Eu acho que o maior problema da gestão pública é a falta de uma pessoa que ame a cidade, mas que entenda a lógica, ou seja, saber ouvir. E qual é a solução para a gestão pública? Planejamento. De 0 a 10, qual nota daria para o Jair Bolsonaro? Poxa, eu acho que eu dou 7 para ele. Eu acho que é 7 porque o problema e a experiência que eu tenho aqui, falta um pouco mais de comunicação. Erra um pouco na comunicação, mas tá. De 0 a 10 para o Lula? 5. De 0 a 10 para o governador Witzel? Olha, lamentável. A nota dele
sei lá, 3, porque lamentável que o desejo, quer dizer, a esperança foi muito, as pessoas depositaram muita esperança ali. Não De acho que 0 a 10 para o prefeito Crivella. Prefeito Crivella, Ah. eu acho que ele foi reprovado por falta. Então, agora a gente já inicia a parte 4 e final, deputado. Nós do Boletim gostaríamos de agradecer pela disponibilidade nesse bate-papo, que foi riquíssimo, e, por fim, fazer uma pergunta. E também um espaço para que você possa falar diretamente com o espectador e com quem venha assistir futuramente sobre o porquê ele deve prestar atenção na sua pré-candidatura e futuramente na sua candidatura na eleição. E aí você pode deixar o seu recado final. Olha, eu acho que tem que prestar atenção em quem está prometendo ou em quem fala assim, eu sou o único, eu sou o melhor, eu sou aquele que está qualificado. Não, acho que a gente tem que aprender primeiro a fazer o básico, a saber ouvir, né? E fazer o básico com eficiência. Eu acho que é o mais importante, recuperar o serviço público. A máquina da administração tem que entender, o servidor tem que entender que ele tem que ter prazer em poder servir, que o foco principal é isso, é serviço. O contribuinte, nós, eu falo para mim como contribuinte, quem recolhe imposto, recolhe ISS, recolhe IPTU, recolhe outras contribuições, o cara quer uma resposta, né? Ter uma excelência excelência na educação, uma excelência na saúde e resposta às suas demandas, a uma iluminação, uma luz, uma capina, uma limpeza, é o básico. Eu acho que nós temos que exatamente nos comprometermos com isso. Nós temos 1.440 escolas. Eu não posso falar que vou fazer uma escola do amanhã ser melhor que as outras escolas que estão ali no dia a dia. Não tem lógica isso. Então, eu vejo muito disso. Por que eu quero, por que eu estou colocando meu nome? Porque eu acho que eu já adquiri essa experiência, essa maturidade, sem vaidade, para poder ouvir, para poder dialogar. E a pretensão é fazer o melhor para o Rio de Janeiro, devolver o Rio de Janeiro para o carioca. Tem dinheiro? Tem. Não tem muito, mas você sabe administrar. Aliás, eu gosto muito de administrar também com as mulheres. As mulheres são sempre inovadoras. Não é puxar saco, não é demagogia, não, porque as mulheres conseguem fazer muito com pouco. Então, essa opção também é uma experiência que eu tenho na minha vida. Então, sem despido de qualquer tipo de vaidade, mas fazendo uma política do bem comum, acreditando. Eu faço isso porque eu gosto, né? Não é profissão, não é minha profissão. Minha profissão não é ser político, né? Não é ter um mandato. Minha profissão é advogado. Eu faço as coisas com satisfação. Eu faço porque eu sei que eu amo o que eu faço. Essa realização, esse prazer de entregar, esse prazer de você ver a satisfação nas pessoas. Eu acho que isso, para mim, é o fundamental e é o que eu posso dedicar, né, à população do Rio de Janeiro, que me acolheu há tantos anos, com tanto carinho, eu posso retribuir essa atenção. Então, deputado, eu gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade novamente. Aqui o Instagram já me avisa que eu tenho 1 minuto para encerrar, senão ele acaba automaticamente. E nos colocamos com o Boletim da Liberdade sempre às ordens para qualquer coisa que venha a somar pela boa política do Brasil e com o Rio de Janeiro, qualquer outro estado e município que estejam nos assistindo também. Um abraço e muita boa sorte na sua futura candidatura. Muito obrigado, pastor. Grande abraço Abraço. a todos do Boletim da Liberdade.